Na moral, deixa o like. Suave sapês, como vai essa potência, firmeza, certo, sem mais enrolo pra começar, e o episódio retorna com o pessoal fazendo o que sabem fazer de melhor, destruindo coisas. Ignorando o fato de que de repente, o Megumi e Noritoshi apareceram em um prédio, sendo que segundos atrás eles estavam no meio do mato. No momento, Megumi foge de flechas encantadas que podem mudar de direção. Vale dizer que sempre acho curioso como o pessoal que usa armas de fogo, ou arcos, ou feitiços que são arremessáveis, nunca conseguem prever movimentos. O pessoal do LoL faz isso direto, mas aqui, a opção de mirar onde a pessoa pode ir, o ponto futuro, não existe. Só se pode atirar onde a pessoa está. Vale dizer também, que ficar atirando de olhos fechados não ajuda muito. Sem falar no desperdício, já que ele pode controlar as flechas no ataque, poderia trazê-las de volta, não é? Mas enfim, Noritoshi simplesmente está atirando flechas, e a forma que ele usa para guiar a direção do voo é através do sangue dele. O cara claramente está tentando criar uma armadilha, o problema é que ele está tentando enganar quem assiste, porque se o Megumi não conhecer ele, eu sou uma porta. E bom, Megumi revela que o Noritoshi possui o feitiço chamado de manipulação de sangue. A famosa técnica que pode ser usada com qualquer coisa, mas o pessoal em Jujutsu Kaisen não possui criatividade, já o Noritoshi está usando a criatividade dele ao colocar sangue na flecha e assim controlar sua trajetória. Parece bem criativo e inteligente, mas deixo essa dúvida, porque ele não está usando uma arma de fogo. Imagino que seria melhor, mas tudo bem. E assim a cena segue, dessa vez o Noritoshi fala e revela a técnica do Megumi. Como a dele, a técnica do Megumi é herdada. Noritoshi herdou a manipulação de sangue da família Kamo enquanto o Megumi herdou a técnica das 10 sombras da família Zenin. E essa técnica permite que o Megumi, usando sua sombra, possa controlar 10 Shinigamis. Ou melhor dizendo, é o que a técnica promete. O Megumi ainda é iniciante. E de início é isso, Megumi foge das flechas com facilidade porque o Noritoshi não sabe mirar no ponto futuro. Fica um lance de gato e rato até que Megumi para de fugir, e por sorte, Noritoshi ficou só com uma flecha. Tecnicamente, são dois feiticeiros que atacam à distância. O Megumi, já sabemos que não segue essa regra e o Noritoshi acabou sendo um segundo Megumi. Ele dispara a última flecha no teto, uma flecha que mais parece uma bomba. O negócio causa um estrago massa. Noritoshi usa os escombros como cortina e assim avança contra o Megumi. Fiquei pensando, ele não poderia fazer isso e assim diminuir a margem de erro no disparo da flecha. Pegando o Megumi de surpresa ao avançar bem de repente. Fiquei pensando que o Noritoshi queria que o Megumi pensasse que ele era frágil na luta corpo a corpo e fazer o Megumi se aproximar dele. Mas enfim, um plano que não funcionou. O Noritoshi chegou com força e o primeiro golpe quase quebrou a tonfa do Megumi. E no segundo a tonfa foi para o saco. O Megumi reclama consigo mesmo que não se protegeu com energia a tempo. Tipo de coisa que não faz sentido pra mim. Como você no meio de uma luta não está 100% do tempo preparado. O que vou dizer é bem louco, mas falta um pouco mais de regra, coisa que Jujutsu quase não tem. A regra seria não ficar 100% do tempo durante uma luta se protegendo com energia, para evitar o desgaste físico. De qualquer forma, Noritoshi revela o nome da técnica que ele está usando, o fluxo das escamas vermelhas. Técnica que permite aumentar o poder físico usando o sangue ao alterar o fluxo da corrente sanguínea. Para quem tem a referência, ele está usando a segunda marcha do Luffy. E com isso, o cenário muda e voltamos para Miwa. Depois de perder a espada, ela ficou catatônica no meio do nada. Ela desistiu de perseguir a Maki e como está sem espada, ela desistiu de lutar também. Ou seja, tudo que ela planejou para esse intercâmbio deu errado. E digo mais, a Miwa depender da espada me incomoda um pouco. Ainda mais ela que pode usar energia amaldiçoada. Sei que uma espada é muito melhor, mas será que não dava para usar um bastão temporariamente? Um galho de árvore, às vezes, o que está faltando para ela é isso, inovação. Tentar coisas ousadas. Vale dizer que, a Miwa ainda tentou perseguir a Maki e por isso, ela não está mais no Mil, no momento, ela está refletindo sobre sua vida. Reforçando a ideia de que força de vontade não serve de nada se você não é o protagonista. Até que o celular dela toca. Quem está ligando é o Mekamaru, ou será que não? Fiquei pensando, isso não faz sentido. Mas depois pensei em uma possibilidade. Não é dito em lugar nenhum isso, mas poderia ser uma regra da competição. Porque logicamente falando, se o Mekamaru mantém o celular com ele, mesmo que a marionete fosse destruída, ele ainda poderia se comunicar com o resto do grupo. Não vejo como isso seria de ajuda, já que sem a marionete, ele ainda não poderia fazer nada. Claro, existe outra explicação e essa é o roteiro. Enfim, o celular toca e a Miwa vê que é o Mekamaru e atende na inocência. Vemos que a tristeza dela é profunda, ela não demonstra, mas já está se chamando de inútil. Daí pra ter que tomar antidepressivo é 2 palitos. E a situação só piora, já que no telefone, no outro lado da linha está o Inumaki.
Fazendo uso da fala amaldiçoada, ele coloca a Miwa pra dormir. E pensando com cuidado, achei um pouco de sacanagem. É porque eu não sei a extensão desse poder. Pensando em tudo que já vi, o feitiço parece ser muito curto. Inumaki sempre diz palavras e nunca fala frases, né? Tipo assim, ele poderia ter dito, volte para o Tahimi. Fazer a menina moça dormir num local cheio de espíritos sem ter ninguém pra ajudar, pensa, ela poderia ter sido atacada e, né? Enfim, outra coisa a se pensar é sobre o poder da fala amaldiçoada, já que funciona pelo celular. Fiquei imaginando, uma ideia completamente maluca minha, mas pensei se gravar um áudio também funcionaria. E digo mais, esses letreiros não fazem sentido. A Miwa não desistiu, ela foi derrotada. Pessoal quer me tratar como idiota. Estou me sentindo ofendido com uma porra dessas. Mas, até aí, tudo bem. Depois de pôr a Miwa pra dormir, ficamos com o Inumaki que estava usando o lobo do Megumi como ajudante. E isso acontece sem que ninguém veja. O lobo estava com o Megumi até eles perceberem que Kyoto queria fazer sacanagem com o Itadori. Mas em algum momento, Megumi manda o lobo pra ajudar o Inumaki. E tudo bem, não preciso ver isso. No entanto, não entendo por que o Inumaki manda o Shikigami voltar. Já que o trabalho não tinha acabado. Ainda tem espíritos pra caçar e o lobo é um bom rastreador. Inclusive, fica essa sensação esquisita. Porque o Inumaki manda o lobo de volta e no segundo seguinte, Hanami aparece. Aí você tem que supor o que aconteceu. Hanami estava escondendo sua presença. Mas por que ela faria isso? É esquisito porque ela não esconde só a sua presença. Mas antes disso, vemos Tahimi se preparando para ir ajudar a Miwa. Momento que o velho diretor de Kyoto pensa sobre o plano de eliminar o Itadori. Ele trocou o espírito que deveria ser de segundo nível e colocou um de semi-primeiro nível. Além disso, esse espírito foi treinado de alguma forma que não é dita, e atualmente, ele fica imóvel até que alguém toque uma flauta. Ele entrega também um líquido vermelho perfumado. O espírito foi treinado para atacar quem tiver esse cheiro. O velho está muito certo que o Noritoshi conseguiu melar o Itadori com o líquido perfumado e numa hora dessas, já até tocou o apito. Vou chamar de apito, porque aqui no Brasil, isso não é uma flauta. Bom, na cabeça dele o plano vai ser um sucesso porque depois de apanhar para o Todou, o Itadori deve estar bem enfraquecido. Com isso você percebe que o pessoal está nem aí para a segurança de ninguém. E se de repente alguém ficar muito ferido e acabar sendo morto por algum espírito, paciência. E tem gente que fala do exame Chunin. Mas bem, tem duas coisas para comentar. Primeiro que existe uma técnica para adestrar espíritos que não é usada. Deveria ser algo acessível, seria de muita ajuda para pessoas como, por exemplo, a Miwa. Mas por algum motivo, não é usado. E o segundo ponto é que, o Kamo não colocou o cheiro no Itadori. Mas nem podendo ele conseguir fazer isso. O velho não contava com a interferência do Todou da forma que foi. E com isso, voltamos lá para o Inumaki. Hanami sai de trás de uma árvore e comenta, o que é isso, um garoto perdido? A legenda é muito boa, aparecendo de forma invertida. Antes, ninguém nem se preocupava em legendar a fala dela e deixava a legenda original. Que se não estou maluco, era a fala em japonês invertida. Se não estou maluco, bom, Inumaki responde dizendo, salmão, caviar e ovas. Esse lance do Inumaki usar ingredientes para evitar dizer palavras que possam amaldiçoar alguém é interessante, mas tem hora que não faz sentido. Principalmente se você pensar que existem aplicativos que falam qualquer coisa que você escreve. E ele vive nesse mundo, mas por algum motivo não usa o celular como poderia. Tipo assim, ele não precisaria nem falar de fato para se comunicar. Mas, dito isso, por que ele falou 3 ingredientes para Hanami? Ou melhor, porque ele falou, acredito, as vozes me dizem, que o Inumaki deveria ser um personagem cômico, que está sempre falando ovo, peixe e coisas do tipo. Mas, ninguém encara ele como esse personagem que vai falar e você vai dar uma risadinha. Vale dizer também, que nesse momento, o Inumaki não entendia a Hanami. Então, talvez ele falou como quem pensa. É pra falar de um jeito que ninguém vai entender, isso eu sei fazer. Bom, com essa conversa de maluco acontecendo de um lado, o cenário muda e vemos uma Rito e um cara careca. Ele usa uma faixa de tinta sobre os olhos. O porquê disso, nunca saberei. Dito isso, esse cara é humano e por algum motivo, quer transformar o Satoru em uma arara. Um local pra estender roupa, sabe? E até aí tudo bem, porém, esse cara não faz muito sentido, ele não sabe quem é o Satoru, ou ele é aquele tipo de pessoa, que não se importa e mesmo que a morte seja certa, ainda assim vai tentar. A segunda opção é a mais provável. Mas é isso, aprendemos que Mahito e o Careca também invadiram a escola. O que vem depois é mais uma mudança de cenário. Mas antes, temos uma rápida passagem pelo passado do Noritoshi. O que sinceramente, não me importa. Acho que tem muita coisa acontecendo. Não consigo ter simpatia pelo Noritoshi. Primeiro que é meio jogado esse drama familiar. Ele é filho de uma concubina, isso por si só, não é motivo para odiarem a mãe dele. Mas essa é a resposta que ele recebe quando ainda era uma criança.
Anos depois, mais velho, ele pergunta o porquê estão mantendo ele por perto, mostrando que ele é bem burro. De qualquer forma, a resposta é que a esposa principal não teve nenhum filho ou filha com uma técnica herdada. Com isso, fica claro que na família Kamo, o posto de líder é hereditário e o Noritoshi tem o que é necessário para assumir, uma técnica herdada, e é filho do atual líder. E mesmo sendo o atual herdeiro da família, ele ainda não conseguiu dar uma vida tranquila para a mãe. No mínimo estranho, mas é isso que temos. O Noritoshi está se esforçando porque deseja dar uma vida melhor para a mãe dele. Vale dizer que ela foi embora da família Kamo quando ele ainda era bem pequeno e, pelo que entendi, ele nunca mais falou com ela. Um amor de filho, mas tudo bem. Finalmente voltamos para o tempo presente. Noritoshi explica para o Megumi que matar o Itadori não é algo que o diretor pediu. Que na verdade, ele está fazendo isso por vontade própria. Na cabeça dele, é isso que ele deve fazer por ser um representante dos 3 grandes clãs. O Megumi ouve isso e diz, foda-se. E larga o novo Shikigami que ele dominou recentemente, sem que ninguém estivesse vendo. Aqui, o nome é Elefante Abundante, mas já vi sendo chamado de Elefante Máximo. Não sei qual é o certo. De qualquer forma, Megumi usa o elefante que ataca lançando uma onda gigante de água através da tromba. Noritoshi é arrastado e jogado para fora do prédio. Podemos ver que o prédio onde eles estão não era um prédio aleatório e isolado no meio do mato, na verdade, é um complexo gigante. Molecada, é foda. O prejuízo que o intercâmbio vai gerar é sacanagem. Bom, com o Noritoshi no ar fora do prédio e todo molhado, Megumi larga o Noe que ataca ao esbarrar no Noritoshi, permitindo que a eletricidade faça o serviço. Nesse momento, o Noritoshi lembra da mãe e reúne forças para revidar. Ele joga uma bolsa de sangue no Noe enquanto grita, prisão vermelha. O sangue explode para fora da bolsa e circula o Noe prendendo o pássaro em uma rede de sangue. Na sequência, Megumi e Noritoshi correm para mais uma rodada de chute e socos, porém, do nada, raízes gigantes surgiram. Raízes de uns 30, talvez 40 metros de altura surgiram do nada. Vale dizer que a Hanami só errou porque o Inumaki usou a fala amaldiçoada para fazer a dupla correr. Ou assim gosto de pensar. No mesmo segundo, na sala por onde o pessoal assiste a competição, todos os talismãs pegam fogo, queimando em vermelho. As TVs também param de transmitir imagens e a Mei não sabia dizer o porquê, já que os corvos não viram nada. Existe uma explicação do porquê os corvos e os espíritos morreram ao mesmo tempo. Vale dizer que o espírito cobra que o velho arma para tentar matar o Itadori não faz parte do intercâmbio, ou assim eu pensava. Dito isso, o que extermina todos os corvos e espíritos é a pressão da presença da Hanami. Quando isso acontece, o velho revela que o talismã na parede era do espírito do semi-primeiro nível. Eu estava pensando que esse espírito de semi-primeiro nível não estava substituindo o espírito original que deveria ser de nível 2. Nesse caso, o papel dele queimar ao mesmo tempo que os outros não faz muito sentido, mas tudo bem. Enquanto o pessoal anda a passos de caracol, o careca está lá fora, ele usa um prego que prende no chão para ativar uma cortina. Um momento bem interessante acontece depois da ativação. Nesse momento, vemos 2 barreiras, uma amarela e uma escura. No início, cheguei a pensar que essa seria a visão do Satoru. O que pode ser, o Satoru é muito convencido, então mesmo que ele veja e entenda que a parte amarela é o visual, o que todo mundo está vendo, e a parte escura é o efeito que a barreira causa, e essa parte, aparentemente, só ele está vendo. Dito isso, é a cara do Satoru não acelerar o passo. Ainda mais que o olho dele não consegue identificar os efeitos de uma barreira. De qualquer forma, a barreira só tem uma função, impedir a passagem do Satoru Gojo. Os outros seres vivos podem entrar e sair livremente. Então o Tahime e o velho entram e já dão de cara com o careca que continua fixado no Satoru. Já falei que é loucura esse maluco querer enfrentar o Satoru, e digo mais, o velho é muito arrombado, na moral. Ele, que teoricamente é o mais forte, manda o Tahime pra ajudar o pessoal que estão sendo atacados por alguém muito mais forte que o careca. Esse velho é todo errado, um roqueiro conservador é pra explodir cabeças. E bom, enquanto isso, Hanami, Inumaki, Megumi e Noritoshi estão fazendo uma competição de encarada. O Megumi revela em pensamento que o Satoru falou sobre os espíritos de nível especial sem registro. E por mais esquisito que seja o desenho, ele consegue reconhecer que a Hanami é um dos tais espíritos. Nessa, o Inumaki dá a ideia de ligar para o Satoru e Megumi pensa, por que não? Criando aquele bom e velho momento que não existe explicação. Não existe forma de explicar isso, só aceitar que primeiro, na frente de um espírito de classe especial que conseguiu fugir do Satoru Gojo, independentemente da situação em que isso aconteceu, o trio de alunos que mal se classificam como primeiro nível, estão de boa, discutindo como Megumi consegue entender o Inumaki. Como se estivessem no shopping. E o segundo ponto é a Hanami, no lugar de arrancar o braço do Megumi fora, ela teve todo o cuidado do mundo de só acertar o celular. Não é que ela mirou no braço ou no rosto do Megumi, que conseguiu esquivar, mas perdeu infelizmente o celular no processo. Não, ela atacou o celular, tipo, por quê? O que o Satoru saber sobre ela afetaria no plano.
Não consigo pensar em nada. Além do roteiro, é claro. Bom, e como demonstrar a velocidade da Hanami não era o bastante. Noritoshi usa uma técnica nova, exorcismo ceifante. Ele cria uma lâmina de Makita de sangue com 4 dentes e joga esse anel infernal na cabeça da Hanami, mas o golpe só arranha. Na sequência, o Megumi usa o raio de Noe e quando o raio baixa, ele ataca a perna da Hanami com uma espada curva de lâmina negra. Como o Noritoshi, o duplo ataque não dá em nada. Nessa hora, o Noritoshi fica preocupado que o Megumi estava escondendo uma espada, curioso para saber aonde, quando deveria estar preocupado com o espírito que não sofreu dano nenhum. Se sou eu, nem teria percebido que o Megumi estava segurando uma espada, tá maluco? Bom, a cena segue com a Hanami fazendo os seus truques e permitindo que o trio entenda o que ela fala. Hanami possui um sentido divino ou intenção divina, para quem lê, entre aspas gigantes, shounen chineses. Hanami segue fazendo o seu discurso sobre como deseja proteger a Terra. E que para a Terra voltar a ser verde como antes, os humanos precisam sumir. Numa cena muito linda e épica, Hanami deseja matar todos os humanos para salvar a Terra. Muito válido, inclusive, dou o meu apoio. Mas, fico curioso, então pergunto. Se quer matar os seres humanos, por que explodiu o celular no lugar de explodir a cabeça do Megumi? Me tratando como maluco de novo. E com isso, termino aqui o episódio 18 da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Que se chama, Sábios.